O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 22, Mediunidade dos Animais. Dissertação de um espírito sobre esta questão. Item 234. Os animais podem ser médiuns? Essa questão tem sido levantada com frequência, e alguns fatos parecem respondê-la afirmativamente. O que tem dado crédito à opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência que alguns pássaros adestrados possuem, e que, parecendo adivinhar o pensamento do homem, retiram de um maço de cartas as que têm a resposta exata a uma questão formulada. Observamos essas experiências com cuidado, todo especial, e o que mais nos chamou a atenção foi a arte que precisou ser empregada para o adestramento desses pássaros. Não se pode negar que esses pássaros possuem certa dose de inteligência relativa, mas é necessário admitir que nessa circunstância a perspicácia deles ultrapassa em muito a do homem, porque não existe ninguém que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Para algumas experiências seria mesmo necessário supor que eles possuem um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais clarividentes. Sabemos que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes interrupções momentâneas, enquanto que nesses pássaros a lucidez é permanente e funciona com uma regularidade e precisão que não são vistas em nenhum sonâmbulo, ou seja, a lucidez deles jamais lhe falta. A maioria das experiências que tivemos a oportunidade de presenciar é do mesmo tipo das que fazem os ilusionistas, e não ficamos com dúvidas sobre o emprego de alguns dos artifícios que eles habitualmente utilizam, notadamente o das cartas marcadas. A arte do ilusionismo consiste em dissimular os truques empregados, caso contrário, o efeito não teria a menor graça. O fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não deixa de ser interessante. Também são admiráveis o talento do instrutor e a inteligência do pássaro, pois a dificuldade a ser vencida seria muito maior caso o pássaro agisse apenas utilizando as suas próprias faculdades. Ora, levar o pássaro a fazer coisas que ultrapassam o limite possível para a inteligência humana é provar, por esse simples fato, o emprego de um procedimento secreto. Aliás, existe uma circunstância que jamais deixa de se verificar. É a de que os pássaros somente atingem esse grau de habilidade depois de algum tempo, e com a ajuda de cuidados especiais e persistentes, o que obviamente não seria necessário se apenas a inteligência dos animais bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário adestrá-los para tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras? Aconteceu o mesmo quando os ilusionistas quiseram imitar a segunda vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo para que a ilusão durasse mais tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse tipo, percebemos uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando o desconhecimento das condições mais essenciais dessa faculdade. Item 235. Seja como for, a questão principal permanece sem solução no que diz respeito às experiências que acabamos de narrar, porque assim como a imitação do sonambulismo não impede que a faculdade exista, a imitação da mediunidade nos pássaros nada prova contra sua possível existência neles ou em outros animais. Então, trata-se de saber se os animais são aptos, assim como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece bem mais lógico supor que um ser vivo dotado de um certo grau de inteligência seja mais apropriado a esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Entretanto, não é isso que acontece. Item 236.
A questão da mediunidade dos animais foi completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito, Erasto, cuja profundidade e inteligência os leitores já tiveram a oportunidade de apreciar nas citações que fizemos anteriormente. Para compreender bem o valor da sua manifestação, é essencial que nos reportemos à explicação que ele dá sobre o papel do médium nas comunicações e que produzimos anteriormente. Ver item número 225. Essa comunicação foi dada após uma discussão que ocorreu sobre esse assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Abordarei hoje a questão da mediunidade dos animais, assunto levantado e sustentado por um dos seus mais fervorosos adeptos. Ele defende que podemos mediunizar os pássaros e outros animais e deles nos servir em nossas comunicações com a espécie humana. Para sustentar sua tese, ele leva em conta esta máxima: quem pode ou mais, pode ou menos. Isso é o que se chama em filosofia, e mais particularmente em lógica, de um sofisma, ou seja, um argumento falso com a aparência de verdadeiro. Se é possível animar, diz ele, a matéria inerte, ou melhor, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão ainda deve ser possível animar a matéria já animada, e principalmente a matéria dos pássaros. Pois bem, dentro das leis normais do espiritismo, isso não é possível e não pode ser assim. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É um indivíduo que serve de intermediário aos espíritos, para que estes possam se comunicar facilmente com os homens, que são os espíritos encarnados. Portanto, sem os médiuns não existem comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer outra natureza. Existe um princípio que todos os espíritos admitem: os semelhantes interagem com os seus semelhantes e agem como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou desencarnados? Será que é preciso repetir isso sem cessar? Pois bem, vou repetir mais uma vez. O seu perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes em tudo. Possuem uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida, uma capacidade de emancipação mais ou menos intensa, que permite aos espíritos desencarnados e encarnados colocarem-se facilmente em comunicação uns com os outros. Assim, o que pertence especificamente aos médiuns, aquilo que é da sua própria essência, da sua própria individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão que só eles possuem e que anula toda e qualquer possibilidade de um médium ser refratário. Essa afinidade e essa força de expansão estabelecem entre os médiums e nós, os espíritos, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. Aliás, o fato de o corpo físico ser naturalmente refratário é o que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiums. Os homens estão sempre propensos a exagerar em tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, se recusam a aceitar que o animal tenha alma, enquanto outros querem que eles tenham uma alma semelhante à nossa. Por que querem confundir assim aquilo que é perfeito com aquilo que não é? Fiquem convencidos de que a centelha que anima os animais, o sopro que os faz agir, mover-se e falar,
em sua linguagem própria, não tem, por enquanto, nenhuma aptidão para se misturar, se unir ou se fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, por assim dizer, que anima o ser que pode se aperfeiçoar por vontade própria, ou melhor, o homem, o rei da criação. Ora, não é exatamente essa condição de poder se melhorar, de poder se aperfeiçoar, que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras? Pois bem, reconheçam então que não se pode fazer com que o homem se assemelhe a qualquer outra espécie que vive na Terra, porque ele é o único ser que possui a capacidade de aperfeiçoar a si mesmo e as suas obras. O cão, que possui uma inteligência superior entre os animais e que se tornou amigo e depende do homem para comer, possui a capacidade de se aperfeiçoar por iniciativa própria? Ninguém ousaria sustentar semelhante ideia, uma vez que um cão não faz progredir outro cão, e o mais adestrado entre eles sempre foi ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu o seu abrigo sobre as águas, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram ninhos de modo diferente do que faziam seus pais. Um ninho de pardais, construído antes do dilúvio, é igual ao construído hoje, as mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de capins e galinhos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas bem administradas, nunca mudaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, sua maneira de produzir. Por fim, a aranha tece sua teia do mesmo modo. Em contrapartida, se vocês procurarem as cabanas de folhagem, as tendas das primeiras idades da terra, encontrarão em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. Os tecidos de ouro e seda substituíram as vestes feitas com pele de animais selvagens. A cada passo se pode encontrar a marcha incessante da humanidade na busca do progresso. A partir desse progresso constante, invencível, que não pode ser negado à espécie humana, e a partir do estacionamento indefinido das outras espécies animais, vocês concluirão comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não é menos certo que somente os homens, espíritos encarnados, estão submetidos à inevitável lei do progresso, que os empurra para a frente e sempre para a frente. Deus colocou os animais ao lado do homem como auxiliares para lhe servirem de alimento, de vestimenta e para que eles pudessem ajudá-los. Deus lhes deu também uma certa dose de inteligência, porque para ajudar o homem é preciso que eles o compreendam. Entretanto, limitou essa inteligência aos serviços que eles devem prestar. Mas Deus, em sua sabedoria, não quis que os animais estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Do mesmo modo que foram criados, se conservam e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem com que se movam cadeiras, mesas, pianos, etc. Fazer com que se movam, sim. Mediunizar, não. Mais uma vez, repetimos. Sem médiuns, nenhum desses fenômenos se produz. O que há de extraordinário em fazermos com que a matéria inerte se mova, com a ajuda de um ou de vários médiuns, é justamente devido a essa passividade, a essa inércia da matéria, que ela se torna apropriada a executar os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir? É claro que para isso precisamos de médiuns, mas não é necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece.
sem que ele o saiba e sem a sua presença, principalmente nos fenômenos de tangibilidade e de transporte. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos gases conhecidos, ao se unir, ao se combinar com o envoltório fluídico, porém animalizado, do médium e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos sentidos grosseiros do homem, fenômeno que é quase inexplicável para ele, nos permite movimentar os móveis e até mesmo quebrá-los em aposentos vazios. É certo que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais. Muitas vezes, o pavor súbito que eles sentem e que parece sem motivo é provocado pela visão de um ou de vários espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou em relação aos donos desses animais. Frequentemente se vê em cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, fiquem certos de que os obstáculos imaginários é quase sempre um espírito, ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembram-se da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo a sua espada brilhante teimava em não dar um passo? É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível apenas para o animal. Mas repito, nós não mediunizamos diretamente nem os animais e nem a matéria inerte. Precisamos sempre de participação consciente ou inconsciente de um médium humano, porque necessitamos da união de fluidos semelhantes, o que não encontramos nem nos animais e nem na matéria bruta. Dizem que o Senhor T magnetizou o seu cão. A que resulta chegou, ele o matou. O infeliz animal morreu após ter caído numa espécie de debilidade, de definhamento, em consequência de sua magnetização. Com efeito, impregnando o cão com um fluido tirado de uma essência superior à essência do animal. Esse fluido o esmagou, ou seja, agiu sobre ele, ainda que lentamente, com a potência de um raio. Assim, como não existe assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, nós os esmagamos instantaneamente ao mediunizá-los. Reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem também nos animais, que eles são sensíveis e sabem reconhecer o bem que recebem, que são vingativos e rancorosos quando lhes tratamos mal. Acontece que Deus, que nada faz de incompleto, deu aos animais que acompanham ou servem o homem as qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que vivem na solidão. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos existe um abismo muito grande. Ou seja, a diferença entre as naturezas dos perispíritos. Vocês sabem que retiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para todos. Utilizando os seus próprios recursos é que o médium traduz o nosso pensamento para uma linguagem que seja comum. Pois bem, que elementos podem ser encontrados no cérebro de um animal? Por acaso, podemos encontrar palavras, números, letras, alguns sinais semelhantes ao que encontramos no cérebro do homem, mesmo no menos inteligente? Entretanto, dirão, os animais compreendem o pensamento do homem, chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os viram reproduzi-los? Não. Então devem concluir que os animais não podem nos servir de intérpretes. Resumindo, os fenômenos mediúnicos não podem se produzir sem a participação consciente ou inconsciente dos médiuns,
e é somente entre os encarnados, que também são os espíritos, que podemos encontrar aqueles que podem nos servir de médiuns. Quanto ao adestramento de cães, pássaros ou outros animais, para que façam esse ou aquele serviço, é problema seu, e não nosso. Erasto. Observação: Balaão, patriarca israelita, que teve a visão de um anjo quando estava montado em sua pequena mula. Esse anjo lhe apareceu com uma espada brilhante, fazendo com que o animal empacasse. Esse episódio está narrado na Bíblia, Números, capítulo 22. Observação de Kardec. Na Revista Espírita de setembro de 1861, encontra-se a explicação detalhada de um processo utilizado por adestradores de pássaros sábios, para lhes fazer tirar de um maço as cartas desejadas.